Assim diz a palavra de Deus. Atos capítulo 2, a partir do verso 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesse termo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vis pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Verso 18: até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ore comigo nesta manhã. Pai, Teu nome, nosso meio é glorificado, diante do chamado à adoração que o Senhor nos faz, nos salvando e nos tornando povo Seu. Nós podemos Te contemplar, Te adorar com toda a força do nosso ser. Nós o adoramos, nós confessamos diante do Senhor os nossos pecados. Ó Pai, com ações de graças, ó Deus, reconhecendo o Senhor e oferecendo ao Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor tem, ó Deus, nos dado. Com graças, reconhecendo a Tua obra em nossa vida e adorando o Senhor. E agora, Senhor, nós pedimos a Ti, edifica as nossas vidas, ó Pai. Tudo aquilo que nós fazemos, ó Deus, na adoração ao Senhor, certamente não deve ser solto. Nós estamos aqui nos lembrando da criação, nós estamos aqui, ó Deus, nos lembrando da queda, porque pecamos e caímos, ó Deus, em Adão, mas nós nos lembramos da redenção, e nós nos lembramos, ó Deus, da consumação final e plena no Senhor. O nosso culto, Senhor, é uma imagem clara de adoração a Ti, na Tua obra de redenção. Por isso, ó Senhor, edifica as nossas vidas e sustenta os nossos corações. Que vidas aqui sejam sustentadas, edificadas para o louvor da Tua glória. É o que nós Te pedimos em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, é um pedido pastoral e de muito carinho. Nós entendemos esse momento da exposição e da pregação da palavra como um momento que é sério e um momento de repente mais oportuno, porque a palavra de Deus vai dizer que o Evangelho, lá em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 16, o Evangelho é poder de Deus para salvação. Ora, não é meramente as palavras do pastor, mas quando a Bíblia ela é pregada e exposta, o Evangelho é exposto. Então, eu peço gentilmente, carinhosamente, que tenhamos a máxima atenção na exposição bíblica. As pessoas que estão aí fora, não percam o seu tempo. Vocês estão diante da presença do Senhor, então seja edificado você e a sua família, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Nós estamos em uma realidade em que, não obstante, diante de um cenário catastrófico, o temido fim do mundo é anunciado.
Quantas conversas nós já tivemos em que as pessoas falam: este é o fim do mundo. Cada notícia que se segue, cada acontecimento que esbraveja, nós paramos e dizemos: de fato, nós estamos no fim do mundo. Mas o que devemos levar em consideração é como devemos, como servos do Senhor, enxergar esses aspectos concernentes aos últimos tempos. Ou melhor, como você vê o fim do mundo. Quais as suas perspectivas como povo de Deus e igreja de Jesus? Você de fato acredita que o fim do mundo é chegado ou estar próximo? E como você tem se comportado diante disso, ou quando você é exposto a essas palavras? Certamente, os primeiros discípulos, no entendimento teológico, eles tinham uma imagem de que Jesus não demoraria muito, que ainda assim no primeiro século ele voltaria, e que ali seria o fim, a volta de Cristo Jesus e o reinado com Cristo. Mas o tempo se passou, muitas perseguições, muitas aflições, e aqui nós estamos. Ao olharmos para as Escrituras, em cada leitura, em cada bloco que é lido e exposto, é totalmente necessário ter o entendimento em que ponto da história nós estamos. E certamente nós estamos vivendo um momento significativo da redenção. O clímax, onde o próprio Cristo Jesus, o nosso Rei, Senhor e Salvador, salva pessoas, redime pessoas e faz com que essas pessoas sejam família de Deus. Nós temos aqui uma questão escatológica no livro de Atos. Pastor, como assim escatológica no livro de Atos? Eu achei que escatologia era Apocalipse. Eu nem estou acompanhando a classe de escatologia, Apocalipse de manhã, e você está falando de escatologia em Atos? É isso mesmo. Olha só que ponto interessante. Atos e Apocalipse têm um parentesco notavelmente próximo. Ambos se concentram essencialmente em Cristo e a sua igreja. E especificamente, ambos apresentam Cristo altamente exaltado no céu, como em favor de sua igreja. Ainda no capítulo 1 de Atos, o que é visto? Que Cristo Jesus ascendeu aos céus. Lá em Apocalipse, é visto que Cristo Jesus estará onde? Nos céus de glória. Ambos apresentam Cristo altamente exaltado no céu. Atos concentra-se na expansão da igreja. Apocalipse na preservação da igreja. Atos mostra Cristo dos céus guiando a sua igreja no mundo. Apocalipse mostra Cristo guiando o mundo em todos os tempos em favor de sua igreja. É Deus assentado no trono, guiando a história da humanidade. Amém? Existe um fator escatológico próprio no livro de Atos, e de fato, nós estamos na época dos últimos tempos. E o que se abriu essa época dos últimos tempos?
De repente, se você vê este culto hoje, entendendo que você viverá por mais 20 dias, 20 anos, 20 dias, ou que você viverá até os 70, ou que você viverá até os 100, ou alguns bem forte até 110 ou 120, não sei. Mas o bem da verdade é que nós estamos na época e que a primeira vinda de Jesus, preste bem atenção, a primeira vinda de Jesus, quando Jesus veio, inaugurou-se os últimos tempos. Sim, eu e você, assim como a comunidade dos discípulos do primeiro século, vivemos o período do fim, que resultará na vinda plena, a segunda vinda, ao soar da trombeta, a segunda vinda de Cristo Jesus. Até que ponto isso deixa o seu coração cheio de ânimo, de fervor e de alegria? Esse fator escatológico, quando olhamos para o Antigo Testamento, eles viviam os aspectos protológicos. O que é isso? As coisas iniciais: criação, a lei, a queda. Mas a partir de Cristo Jesus, nós temos a revelação plena de todas as coisas que se materializam e se cumprem em Jesus. Você poderia ter nascido na época do Antigo Testamento e certamente você teria apenas imagens protológicas. Mas agora em Cristo Jesus, os últimos tempos são inaugurados. Os campos estão brancos. E importa que ele reine até colocar todos os seus inimigos por debaixo de seus pés. Atos mostra Cristo guiando a sua igreja. E nós temos, nessa era inaugural, depois da ascensão de Cristo, o cumprimento maravilhoso de uma promessa, que é o derramado Espírito Santo. Aquilo que anteriormente no Antigo Testamento, o Espírito ele não habitava plenamente, mas ele vinha, comissionava, dava condicionamento para algumas pessoas fazer coisas maravilhosas. Agora, a partir da vinda de Cristo Jesus, da ascensão de Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito Santo plenamente habitando conosco. E nós falamos aqui em Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, como cumprimento direto das promessas feitas por Jesus Cristo aos discípulos, antes da sua ascensão. Jesus promete lá em João 14, verso 16, eu vos darei o Consolador. Este é o primeiro ponto de Pentecostes. Ora, meu irmão e minha irmã, vocês que estão aqui nesta manhã, se você ouviu tanto falar de Pentecostes, durante principalmente os últimos 20 anos da igreja, como movimento, simplesmente como algo efêmero, de manifestações e êxtase, aqui nós temos algo em primazia, que é a habitação do Espírito Santo, inaugurando uma era com a igreja dos últimos tempos. Isso faz sentido para você? Isso é algo que vai além? Pois bem, o Pentecostes não inaugura a existência do Espírito, mas marca uma nova etapa na história, pois estamos nos tempos do fim, que Jesus em sua primeira vinda inaugurou. O Espírito até então tinha sido dado em medida,
no Antigo Testamento. Agora foi então derramado em abundância e poder em plenitude. Entendeu Pentecostes como um momento de plenitude, quando Deus vai equipar a igreja e o seu povo para a missão no mundo. Lembra aquilo que nós falamos? Atos, o fator escatológico é Jesus dos céus guiando a sua igreja, e ele guia por intermédio do seu Espírito. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. A partir do momento que fomos regenerados, a partir do momento que fomos e nascemos, como diz lá em João capítulo 3, nascemos de novo, nós temos uma realidade essencial, que é o Espírito Santo habitando conosco e nos equipando. A partir ali de Atos 2 do Pentecostes, nós temos fundamentalmente a igreja nascendo. Eu explico mais sobre isso. É dito nesse texto sobre línguas de fogo. Línguas de fogo aqui apontam, Calvino vai trazer em seu comentário sobre Atos 2, dizendo: línguas de fogo apontam para a eficácia e poder purificador do Espírito. Para ele, o fogo simboliza tanto iluminação espiritual quanto o zelo ardente para proclamar o Evangelho. Eu gosto muito de uma citação do Nicodemos, que ele diz bem assim: ser cheio do Espírito, o crente cheio do Espírito não é aquele que roda, aquele que pula, aquele que fala um monte de palavras incompreensíveis. Ser cheio, o crente cheio do Espírito Santo é aquele que ouve a verdade das Escrituras e busca obedecer. Ora, esse teor de purificação, que simboliza a iluminação do Espírito, o zelo ardente de proclamação do Evangelho, a igreja aqui, a partir de Atos 2, a igreja está sendo equipada para a sua missão. Assim o fogo consome e ilumina, o Espírito purifica os corações e ilumina as mentes dos crentes. O que foi lhe dado nesse tempo próximo do fim? Temos de fato o Espírito de Deus? Somos morada? Ora, o fenômeno em Atos 2, como o dom de falar em idiomas, em vários, pelo menos 15 nações estavam ali reunidas, não são sons estatáticos ou palavras desconectas sem entendimento nenhum. Nós estamos falando de palavras compreensíveis. Havia ali um propósito missionário, mostrar que o Evangelho seria proclamado em todas as nações. Querido, nós servimos ao Deus que chama pessoas, que salva pessoas, que aquela realidade ali de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vocês são chamados à eleição, a ser igreja de Jesus, a ser povo dele. A partir do momento que você é chamado, nesse exato momento você recebe o Espírito Santo. Você passa a ser morada e condicionado para esse tempo no Espírito, para esse tempo do fim. Você entende o que foi lhe dado? Você entende que você não está só? Deus quis que o Evangelho aqui em Atos fosse pregado em várias línguas, e o entendimento agora é que o Evangelho seria aberto aos gentios.
Aquilo que outrora estava oculto, o mistério que estava oculto apenas para os judeus, agora é aberto para os gentios e nações ali. Houve no Pentecostes vários idiomas, existe um fator missiológico em que eles glorificam a Deus. Porque por tanto tempo, irmãos, a igreja se apegou a um erro teológico tão grande de se lançar a movimentos que não produziam nada, que não tinham sentido nenhum, se ali um sentido missional, de expansão, de salvação aos gentios. Olha a centralidade nas Escrituras apontando para a história da redenção, que Deus outrora salvaria povos de todas as raças, línguas e nações. Mas foram se apegando simplesmente ao sobrenatural. Nos esquecemos da essência real, do poder redentivo e do propósito redentivo estabelecido ali em Atos, no capítulo 2. Spurgeon, ele diz assim: vocês podem ficar com suas visões, com as suas danças, com seus êxtases, nós todavia ficaremos com a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor, o evangelho da salvação, que tem a primazia. Queridos, o nosso interesse quando nós estamos cultuando ao Senhor aqui não é entregar uma palavra palatável para vocês, que vocês se sintam confortável no culto, para que vocês voltem e a gente tenha uma comunidade lotada de consumidores, aonde nós apresentamos uma equipe de louvor, apresentamos uma pregação legal. Não, o nosso propósito é trazer a verdade das Escrituras, apresentar o povo de Deus, viver o que é ser igreja, porque são falsos mestres, estão cheios nesse tempo. Aqui o propósito não é um propósito de dar ênfase àquilo que é o carisma, a manifestação do extraordinário ou do sobrenatural. Não, o propósito aqui é a ênfase no propósito redentivo, em que o evangelho chegaria a mim e a você. Pois bem, o Pentecostes marca a manifestação visível da igreja de Cristo. Embora a igreja já existia desde os patriarcas, ele sempre destaca a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Por isso que uma promessa aqui do profeta Jonas é trazida e lida. Em Pentecostes ela é publicamente constituída e equipada para a sua missão mundial. Ele relaciona Atos 2 com Isaías 2, todas as nações afluindo de Sião. Ele relaciona Atos 2 e Joel 2, o derramamento do Espírito sobre toda a carne, vendo um cumprimento daquilo que estava ordenado na história da redenção. Em síntese, irmãos, o Espírito passa a habitar na igreja como templo. Vemos isso lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Há uma transição de um povo étnico, Israel, para um povo universal, a igreja de todas as nações. Ele ressalta que tais dons tiveram função fundacional. Preste bem atenção, aquilo que aconteceu lá em Atos 2, a perspectiva é fundacional, é fundação de um propósito que agora a igreja se alarga a outros povos e não normativos. Em que sentido? Vamos pegar Atos 2 e vamos viver Atos 2 da mesma forma. Vamos lá, Mateus, você vai falar lá em árabe, você vai falar, Marlene, em outros, e vira aquela algazarra no culto.
Não tem isso, irmão, sabe por quê? Se tiver isso, sabe o que tem que ter? O que teve lá em Atos 2 na distribuição de línguas? O que teve? Teve um vento impetuoso, teve um barulho de onda dos... Se acontecer isso aqui, então a gente vive isso aqui. Se nós todos que estivermos aqui ouvimos barulho, os sinais, o vento estrondoso como o do mar, aí sim a gente... Só que não tem. Faltam elementos que a própria palavra de Deus aponta que teve. Antes de Pentecostes, o Espírito atuava nos crentes, mas não habitava neles de maneira plena e coletiva depois do Pentecostes. Agora, cada crente é templo do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Você está alegre? Isso te enche de alegria em você ser regenerado, nova criatura em Cristo Jesus, se arrependeu dos seus pecados, se apegou à misericórdia de Deus e agora ser habitação do Espírito? Ou você se apegou simplesmente em um fato de ter o sobrenatural? Ora, quantas religiões nós temos contatos que se apegam ao sobrenatural, ao misticismo? Irmãos, a grande questão aqui que saltava era a presença. Eu quero enfatizar isso, a presença do próprio Cristo e do seu Espírito. Isso é aquilo de mais valor para a sua igreja e para o seu povo. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vistes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Quando aquele cumprimento ali em Pentecostes se torna efetivo, se levantam indagações. Eles estão embriagados, eles estão bêbados. Só que tem um ponto aqui. Quem é que se levanta no texto? Pedro e os 11. Então, aqui a gente já pega o caráter do testemunho apostolar. É uma época específica, onde homens que foram testemunhas oculares de Jesus, caminharam com Jesus. Então não é um tempo comum. Outro ponto: quando eles são acusados de embriaguez, Pedro diz que aquela era a 3ª hora do dia. A 3ª hora do dia, no horário judeu, corresponde a 9 horas, aproximadamente 9 horas da manhã. Então não corresponde das pessoas estarem bêbadas naquele horário. O que poderia ser a comunidade dos discípulos, pelo menos 120 pessoas. E ele diz: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Queridos, para entender isso aqui, a gente precisa focar na profecia de Joel. Pedro, ele está trazendo um profeta menor, uma profecia na íntegra daquilo que está acontecendo. E preste bem atenção no verso 16 da sua Bíblia, por gentileza, de Atos capítulo 2. Ele vai dizer assim, de uma forma bastante eloquente: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Vocês entendem que não há um descarte do Antigo Testamento? O que ele está dizendo aqui, ele está conectando aquilo que está acontecendo ali
com toda a história que já acontecera, anunciada pela lei, pelos patriarcas, pelos profetas, tanto Jesus, o próprio João Batista, como os apóstolos, eles fazem sempre uma conexão com aquilo que Deus outrora havia anunciado. Não há um descarte. O ensinamento de Jesus é um ensinamento do livro. E sabe qual é esse livro? São as escrituras veterotestamentárias ou do Antigo Testamento. Ele não as despreza. Ora, você pega nesse tempo muitos que de fato se colocam diante de um relativismo, liberais, que descartam o Antigo Testamento. Só que aqui Pedro, ele lança a mão naquilo que Deus prometeu, e a ênfase está na aliança, na história da redenção, naquilo que Deus prometeu em salvar judeus e gentios num propósito maior, que iria constituir o seu povo e a sua igreja. Irmãos, parece complexo, não parece? Vamos ser sinceros aqui. Olha como que isso que eu estou falando aqui já tem pelo menos uns 20 a 30 minutos. Só pelo Espírito de Deus. Certamente é mais fácil, irmãos, ficar rodando, se jogar no chão. Romanos capítulo 2 vai dizer: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sim, irmãos, o Evangelho ele precisa ser compreensível. É metanoia, é mudança de mente, é entendimento daquilo que é a obra do nosso Senhor em Cristo Jesus. Atos 2 nunca foi sobre movimento, sobre êxtase. Atos 2 foi sobre equipar a igreja para a missão, aonde o próprio Jesus uniria o seu povo, a sua igreja, pelo Espírito. É presença do Espírito, é morada do Espírito, é companhia do Espírito, é o Espírito purificando, regenerando. E isso é uma obra linda. Acontecerá que nos últimos dias, o verso 17, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso aqui é Pedro explicando o que estava acontecendo ali. Ele lança a mão no Antigo Testamento e ele diz: isso aqui é cumprimento, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. O ponto aqui é o seguinte: Pedro, quando ele lê a profecia de Joel, no capítulo 2, ele troca, ele usa, ao invés de usar o que Joel menciona e acontecerá depois, ele usa os últimos dias. Então, tanto a profecia de Joel, quanto a explicação de Pedro, está apontando para um período messiânico daquilo que vai acontecer. E acontecerá depois a era messiânica, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito, como referência direta ao tempo messiânico, inaugurado pela vinda de Cristo e confirmado no Pentecostes.
aquilo que está acontecendo ali é o cumprimento de uma promessa do próprio Deus, em que Deus iria equipar, morar pelo Espírito nos corações, nas vidas, faria moradia plena. Ora, irmãos, o que mais nós precisamos para esses últimos dias, senão do Consolador? O que mais precisamos para esses últimos dias, senão do Espírito? A palavra de Deus diz que Ele vos dará o Consolador. Ontem eu fiz uma pergunta para um irmão muito amado. Eu disse assim para ele: em determinadas situações de enfermidade e de doença, qual é a sua oração? Eu queria saber qual era a oração dele, o que ele pedia. Ele me respondeu uma coisa que eu achei muito interessante. Ele diz assim: em circunstâncias de enfermidade e de doença, se tem uma coisa que eu oro e peço, é por consolo. Eu achei muito apropriada essa resposta, porque somente em momentos assim, irmãos, somente o Espírito Santo para derramar o bálsamo, somente o Espírito Santo para enxugar, porque a palavra de Deus diz que Ele é o Consolador. Ora, eu sei que existem pessoas aqui no nosso meio que nesses últimos dias a pancada tem sido grande. Eu sei disso. Os temores cercam, o medo. Eu sei que as perseguições, eu sei que de alguma forma, até mesmo desânimo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Ele nos prometeu nesses últimos dias o cumprimento dessa promessa aqui, que vai muito além de um movimento cheio de êxtase, mas o entendimento de que nós temos a morada do Espírito em nós, e que Ele não nos deixa sós. Existe algo mais significativo. Eu sei que existem pessoas aqui que estão sendo perseguidas, porque nos últimos tempos não deixarão de se levantar perseguições, aflições, dificuldades de toda sorte e de todas as maneiras. Mas a ênfase aqui é que nesse tempo, a partir do Pentecostes, a promessa ela se cumpre plenamente, e que nós não estamos sozinhos. Então Ele enxuga as lágrimas da igreja, Ele equipa a igreja, Ele sustenta a igreja, Ele dá vida ao seu povo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse é o cumprimento lindo da promessa. Não, irmãos, não consiste em ficar se jogando de um lado para o outro, cheio de êxtase, e depois se levantar e nem se lembrar de mais nada, não haver edificação nenhuma. O Espírito é aquele que nos ilumina na palavra, é aquele Espírito que nos momentos mais difíceis da vida, como está lá no Salmo 46, Ele é nosso refúgio e fortaleza, que ilumina e traz essa verdade na palavra para o nosso coração. Existe o entendimento de que a profecia ela não se cumpre totalmente na época do exílio. Então essa profecia de Joel, isso não se torna pleno na era após o exílio, depois que eles voltam do cativeiro, mas sim que isso aponta para uma nova dispensação do Espírito, aberta a toda a carne, ou seja, onde não haveria distinção de sexo ou condição social. Agora o Espírito habitaria naqueles em que o Senhor chamasse para tamanha salvação. Você é pequenininho assim? Você é homem? Você é mulher?
Você é um adolescente? Você é uma criança? Quem você é? Você tem a promessa do Espírito, uma vez que você recebe Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ora, ser habitação de um Deus, você pode olhar para todas as religiões, mas a única religião em que o seu Deus habita em comunhão com o seu povo é o cristianismo. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Que derramarei, e haverá, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Derramarei do meu Espírito. Essa expressão é um contraste direto com o Antigo Testamento, em que a atuação do Espírito era mais restrita, frequentemente ligada aos profetas, reis e sacerdotes. Antes o Espírito era concedido de modo mais limitado, agora ele é derramado em abundância sobre todo o povo de Deus. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, não significa literalmente que todos os seres humanos, mas todas as categorias, e isso, irmãos, precisa ser dito de uma maneira mais efetiva. Quando diz derramarei meu Espírito sobre toda a carne, então todo mundo tem um Espírito, irmão? Como é que é isso? Então a porta larga é uma mentira, porque tem gente entrando por ela, não tem? A Bíblia diz que a porta larga que leva à perdição, ela é larga, e muitos são os que passam por ela. Sobre toda a carne significa filhos e filhas, velhos e jovens, servos e servas, mostrando de forma universal. E eu não quero trazer o universalismo, tem que ter cuidado com essa palavra, mas em que pessoas, homens, mulheres, crianças, receberiam de forma plena o cumprimento dessa profecia. Outro ponto elementar, e isso é uma causa de muita dúvida, é quando vai para essa questão: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas. Aí entra nessa questão: profetizarão, os vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos. E aí? Para nossa época, isso é muito desafiador, não é? Por quê? Porque nós temos, irmãos, essa questão mística no Brasil, o misticismo, e essa questão, de fato, as pessoas se apegam. No Brasil, as pessoas elas são muito bem voltadas em relação a isso. Eu me lembro há muito tempo atrás, e eu falo há muito tempo porque eu sou desde muito jovem mesmo de igreja. No contexto da nossa igreja local, bem distante daqui, tá, irmãos? Tinha um irmão que ele sempre tinha visão no culto. Ele deveria ter mais ou menos umas 20 visões no culto. Ele dizia assim para o pastor: eu tive uma visão. Eu acho que esses irmãos aqui, tá, pastor Luciano, eles não viveram isso não. Eles sempre foram batistas, bons batistas. Mas ele tinha visão toda hora, irmãos. Como é que é isso? Tem visões, tem profecias, sonhos. Olha só, isso aqui tem que ter muito cuidado, e a gente precisa de um equilíbrio muito grande. Eu vou trazer primeiro a perspectiva de um reformador, tanto a perspectiva de Berkhof, ele é um teólogo da teologia sistemática, quanto de uma posição de um reformador. Ele diz assim: esses termos, como modos da revelação divina, comuns ao Antigo Testamento, mas aqui usados por Joel para indicar ampla comunicação do Espírito.
Como eu sei que vocês são batistão e que vocês não viveram alguns contextos, geralmente quando isso acontecia em alguns contextos onde se tinha visões, profecias, até o linguajar mais característico do Antigo Testamento essas pessoas usavam. Os termos, as palavras. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a gente precisa ter um cuidado muito grande. Porque o que foi nos dado aqui em Atos 2 foi a plenitude do Espírito. Uma vez que recebendo o Espírito nós somos conectados a Cristo e à igreja. Só que as pessoas elas se apegaram a quê? Ao sobrenatural, aos movimentos. Tiraram Cristo e a igreja e só se apegaram aos movimentos. O que esse teólogo ele está trazendo? Berkoff ele vai dizer e assim mostrar de forma clara que a linguagem de Joel é uma linguagem que ele está usando os termos do Antigo Testamento, que era comum de se comunicar. Como é que era comum de se comunicar no Antigo Testamento, irmãos? Como é que era? Tinha profetas, profecias, tinha visões, não tinha visões? A gente tinha visões, teofanias, não tinha teofanias? Sonhos, não tinha sonhos também? Como é que hoje Deus comunica com o seu povo, irmãos? Isso eu quero trazer de forma direta, elementar e essencial. Como? Faz assim, o Gustavo já, faz aí Gustavo, levanta. Todo mundo viu? Lá em Lucas vai dizer que o ministério dos profetas, eles foram até João. Depois disso é o quê? Pregado o Evangelho. Então pense comigo aqui, irmãos. Se ele está usando uma linguagem do Antigo Testamento e dando ênfase, é uma profecia do Antigo Testamento. O que a igreja ela deve se apegar quanto à manifestação do Espírito, aquilo que foi dado em Atos? De que o Espírito Santo ele habita com seu povo, de que o Espírito Santo ilumina os pensamentos, porque nós precisaremos ler a palavra, e a iluminação vem de quem, irmãos, no entendimento das Escrituras, senão do próprio Espírito. Pastor, mas a Bíblia vai falar de profetas. Eles deu para apóstolo, outros para profetas, outros... E aí, pastor, você está se contradizendo. Qual era a função do profeta no Antigo Testamento, igreja? Senão aquele que era a boca de Deus e dizia assim. A partir do momento que a revelação bíblica foi fechada, nós entendemos que o profeta ele não tem a sua atuação no campo revelatório, mas expositivo, porque a partir do momento que nós levamos a palavra, nós dizemos, assim diz o Senhor. Então, se você quer ser profeta para essa geração, posso dizer uma coisa para você? Prega o Evangelho, se atenha à mensagem expositiva das Escrituras, porque a revelação ela foi fechada. Você não tem mais nada novo para trazer para a vida de quem quer que seja, a não ser a palavra de Deus. Outro ponto que é bastante comum, e isso eu quero trazer para vocês com muito cuidado. Nós pegamos no Antigo Testamento, Deus ele se revelava aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, certo? Deus se revelou a Moisés, e ali no Antigo Testamento ele se revelava por uma imagem daquele que conhecemos como anjo de Yahvé. O próprio Deus ali, ele se revelava de uma maneira direta com aqueles agentes da aliança.
Gerhardus Voss, que é um dos maiores exegetas de todos os tempos, ele vai dizer que, partindo dessa premissa que Deus, ele se revelava pelo seu anjo e que era a própria imagem de Deus ali, falando diretamente com Abraão, com Isaac, com Jacó, ele vai trazer que as questões dos sonhos eram consideradas, olha só o que ele vai dizer, a questão dos sonhos era considerada em uma camada mais inferior de revelação. Irmãos, vamos ser bastante sinceros. Nós temos o Senhor e a sua palavra. Nós temos as Escrituras. Nós temos Cristo Jesus. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Ora, todos esses agentes não são necessariamente, plenamente, exaustivamente fundamentais dentro daquilo que nós precisamos ter. Eu não quero jogar aqui, irmãos, o bebê fora com a água, como eu estava dizendo para algum irmão. Mas quantos irmãos já casaram errado porque outro falou assim: eu tive um sonho de revelamento que você se casava com fulano, eu tive uma revelação porque você não deveria comprar esse imóvel. Deus tirando a centralidade das Escrituras e se apegando a essas coisas. Isso eu não quero dizer de nenhuma forma que, ao nos reunirmos para orar, que nosso viver piedoso como congregação, de alguma forma, o Senhor, Ele não pode usar pessoas para que sejamos admoestados, ou até mesmo direcionados, que Deus não possa usar pessoas. Nós precisamos ter um equilíbrio diante disso. E tudo isso parte da premissa da palavra. Existem pessoas hoje que não querem entrar dentro de igreja, que não querem saber do Evangelho. Nós não jogaremos a água, o bebê junto, a água junto do bebê, ou o bebê junto da água. Mas nós precisamos ter equilíbrio, irmãos. Deus usa pessoas, sim, mas sobretudo nós temos quem? O Espírito Santo de Deus. E não devemos estar apegados às coisas de menino, como se fôssemos meninos da fé. As experiências que o apóstolo Paulo teve para aquela época, Pedro, não eram coisas que eles faziam uso e ficavam fazendo uso disso no contexto da igreja. Eles se apegavam às Escrituras. Para finalizar, querida igreja, mostrarei prodígios, o sol se converterá em trevas e a lua. Diz que nos últimos tempos haverá sinais cósmicos, haverá prodígios nos céus e na terra, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Essa é uma linguagem simbológica usada para indicar grandes mudanças e o juízo divino associado ao advento do reino de Cristo. Essas figuras indicam mudanças notáveis na ordem do mundo nos últimos dias, a quais Deus testificará de seu poder e juízo vindouro. Ele associa sinais e eventos ligados à primeira vinda de Cristo, desde a primeira vinda, a morte e a ressurreição, até o juízo final e até se completar naquele grande dia da volta do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O caráter salvífico da profecia. Nós já pegamos de que o Espírito seria derramado em plenitude, que não haveria distinção, homens, mulheres, crianças, que o Espírito passaria a habitar e equipar a igreja. E agora nós pegamos a realidade salvífica de que o próprio Deus salvaria pessoas para Ele. Todo aquele que invocar o nome do Senhor
existe um chamado. Essa é uma excelente promessa, em que todos que invocam o nome do Senhor Jesus, judeus e gentios, sem distinção, alcançarão a salvação. E Pedro, explicando isso aqui, ele de forma eloquente e viva, ele traz aquilo que foi dado à igreja nos últimos dias. Ora, o que temos? O que temos de mais significativo e importante nesses últimos dias? Nas próprias palavras de Jesus, o próprio Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, a fim que esteja para sempre convosco. Uma vez que o Espírito foi derramado, uma vez que essa promessa foi cumprida, será que verdadeiramente nascemos de novo? Será que verdadeiramente fomos salvos? Agora que você entende esse chamamento de salvação e esse caráter salvífico de Atos 2, você tem se apegado apenas ao dunamis, ao poder do Espírito? Ou você está ligado à companhia do Espírito Santo fazendo morada em seu ser? Note bem uma coisa que eu vou te dizer aqui. Sabe quem era que estava na Bíblia ligado ao poder, ao carisma do Espírito? Sabe quem? Um cara chamado Simão Mágico. Sabe o que ele falou para os apóstolos? Eu quero esse poder do Espírito, porque ele viu sinais. Pastor Luciano, tem crente do mesmo jeito, que é o Espírito por conta dos sinais, das maravilhas, mas não quer a vida do Espírito na própria vida. O que você tem se apegado nesse tempo? Para os apóstolos era a companhia, a morada do Espírito, sabendo que Ele era o Consolador. O cerne era ter o Espírito, a plenitude, ser propriedade do Espírito. O que você tem se apegado nesses últimos dias? O Espírito Santo como morada na sua vida faz alguma diferença? Para termos o Espírito, é necessário pelo menos dois aspectos: arrependimento e fé. De repente você está aqui nesta manhã e a sua vida toda foi apegado às coisas triviais e superficiais que uma fé pode recomendar. E você sabe que no fundo você não tem o Espírito de Deus. Paulo vai dizer que nós devemos examinar nós mesmos para sabermos se somos filhos e se somos habitação do Espírito. E que o Espírito testifique em nós mesmos que somos filhos. Eu quero te dar pelo menos 1 minuto para você arrazoar no seu ser se de fato o Espírito tem morado em ti. Curve a sua cabeça.